tá? Então, vou gravar um só. Ok. TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao Rosina de AZ de hoje. E este programa eu quero dedicar com muito carinho para Ruth. Ruth, vou seguir o seu pedido, vou atender ao seu pedido e vamos falar sobre quando eu uso S, quando eu uso Z, quando eu uso X, quando eu uso CH. Esse é o tema do programa de hoje. Mas antes, vamos aos avisos habituais, porque tem muita gente que ainda não sabe que a TV Correio da Manhã tem transmissão para Friburgo, Petrópolis, Teresópolis, Três Rios e Paraíba do Sul. E se você não tem a TV por assinatura, você pode acompanhar pelas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, a programação inteira, não é só o meu programa, é toda a programação do canal, tá? E se você quiser mandar a sua sugestão ou fazer a sua reclamação sobre o meu programa, você pode entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, DDD 24 99295 0031. Vamos lá. Quando eu devo usar o S? E aí, gente, hoje eu estou moderninha, né? Estou com a minha colinha, o meu roteiro está aqui no meu celular. Melhor do que papel, tem que me modernizar, tem que me atualizar. Então, vamos lá. Eu uso S entre vogais. Então, se eu tenho a palavra casa, o S vai ter o som de Z, mas é S que eu devo usar. Ah, mas tem nomes que botam Z. Nome próprio, tem pessoas que escolhem escrever com Z, e isso é permitido, mas mais para nomes próprios. Então, tem lá o meu nome, Rosina, Rosa, e os derivados. Então, se eu tenho S na palavra original, que a gente chama do radical, a palavra primitiva, aquela que vai derivar de rosa ou de casa, vai ter o S também. Então, eu tenho caseiro com S, que é derivado de casa. Casamento com S, que é derivado de casa. Casinha com S, que é derivado de casa. O mesmo vai acontecer com asa, com rosa, e todas as palavras que você escreve com S, as derivadas vão manter o S. E aí, vamos a mais uma regrinha do uso com S, que é após ditongo. Quando aparece um ditongo, o que acontece? Eu tenho a palavra coisa, o OI está formando um ditongo. O O é uma vogal, o I uma semivogal. Professora, complicou, o que é semivogal? Esse som fraquinho, essa vogal com som muito fraquinho. Tanto que tem gente que pensa que a gente fala coisa, mas é coisa. O I sai fraquinho. Lousa. Tem gente que fala lousa, porque o U é tão fraquinho que eles falam lousa, mas é lousa. Causa. O U também é fraquinho. Neusa. Neiva não tem essa, é Neusa. Ausência, Eusébio. Então, depois de ditongo, eu uso o S. Aí tem também o caso dos sufixos. O que é sufixo?
é um pedacinho de palavra que eu coloco no final de outra. Então, quando eu vou formar palavras com sufixo para indicar profissão, nacionalidade, título, país de origem, os títulos seriam, vamos supor, se o cara é barão, se o cara é marquês, eu vou usar com S, no caso ex, e o ESA de baronesa com S também, que está entre vogais, mantém a regrinha. Vamos ao exemplo. Primeiro grupo de exemplos. Burguês, vem de burgo. Camponês, vem de campo. Marquês, é um título. Português, é uma nacionalidade. Japonês, nacionalidade. Francês, nacionalidade. E o feminino, burguesa, camponesa, marquesa, princesa, portuguesa, japonesa, francesa e baronesa. Então, a regrinha é essa, é um adjetivo pátrio, que indica pátria, indica origem, ou de título, ou de função. Vamos lá. São grafadas com sufixo isa algumas profissões, aí são pouquinhas. As palavras de ocupações femininas, como eu tenho poeta, poetisa, profeta, profetiza, papa, papisa, habemos papa. Já temos um novo papa. Sacerdote, sacerdotisa. Aí eu não sei, pitona, não, piton, piton, pitoniza, ok? Não posso me perder, aqui a letra é pequenininha, eu vou aumentando e diminuindo. Os verbos que eu preciso usar S, que tem S no radical, as palavras, e tem S na palavra de origem. Né? Então, o que é isso? Eu tenho uma palavra, tipo análise. A palavra análise tem S no radical. É análise, é com S. Quando eu formo o verbo analisar, eu vou manter o S. O mesmo ocorre com a palavra aviso. Aviso eu escrevo com S. Para formar um verbo, avisar, eu vou escrever com S. Então, se a palavra de origem tem S, é o mesmo padrão da regra 1, eu vou manter o S nas palavras derivadas, em todas elas. Substantivo, adjetivo ou verbo. Improviso, improvisar. Pesquisa, pesquisar. Paralisia, paralisar. Tudo com S. Aí, nas formas dos verbos por e querer. Como eu conjugo o verbo por? Naquelas formas em que eu preciso usar o S. Então, vamos lá. Pus, pusera, pusesse, puséssemos, repus, e os seus derivados. Repusera, compusera e por aí. Verbo querer. Eu quis, tu quiseras, ele quisera, nós quiséramos, se eu quisesse. E por aí afora. Todas as formas derivadas do verbo querer são grafadas, escritas com S. Vamos mudar aqui de câmera aqui para quando eu aparecer. A palavra catequese, ela corresponde a uma exceção, a um caso à parte. A palavra catequese é grafada com S. Porém, quando eu vou escrever o verbo catequizar, o que vai acontecer? Esse ese, esse tese, né, catequese, esse ese que vai sair, catequese, ele vai sumir. Então, o S sumiu. E aí eu vou ter que formar o verbo com Z, catequizar, porque o ese sumiu, não ficou no radical. Não é o caso do aviso, avisar, o S está lá no radical. No catequese, o S sumiu, desapareceu do radical, essa parte do radical foi retirada e eu precisei, então, usar o Z. Por isso que é uma exceção, tá?
Aí tem uma explicação mais complexa da sílaba átona final, que some, está aqui a explicação, e eu uso o sufixo -a para poder formar o verbo. Também usamos S nos substantivos derivados de verbos terminados em ender, verter e pelir. Exemplos. Compreender. Aí eu vou formar um substantivo derivado do verbo compreender. Vou usar S. Já vou botar para vocês no exemplo 2. Calma. Reverter e expelir. Vamos ver como é que fica? Eu trouxe uma listinha de exemplos para vocês. Exemplos 2. Apreender, ó, tem ender, vai ser apreensão. Um S só, porque depois de consoante é um S só. Aí eu tenho lá, ascender, no sentido de subir. Ascensão, com S. Compreender, compreensão, com S. Distender, distensão. Estender, extensão. Aqui são duas extensões diferentes, então depois eu corrijo. Pretender, pretensão. Aí vamos lá, suspender, suspensão. Tender, tensão. Reverter, reversão. Subverter, subversão. Expelir, expulsão. Depois de consoante mantém um S só. Repelir, repulsão. E aí tem todas as palavras que terminam com pelir, ender, enter, eu uso S. Eu vou usar dois S's quando os substantivos terminam em gredir, mitir, tá aí, e vocês vão ver o exemplo, ceder e cutir. Então, todas as palavras que têm esse finalzinho e formam um verbo, eu vou usar dois S's. Agredir, quando eu formar o substantivo, agressão, dois S's. Por que eu vou botar dois S's? Para ter esse som do S de sapo. Agressão, sapo. É o mesmo som. Por que eu não boto um S só? Porque vai ficar entre vogais, seria agressão. Até para falar é estranho. Então, eu preciso colocar os dois S's. Aí vamos lá. Progredir, progressão. Regredir, regressão. Transgredir, transgressão. Dois S's. Tem exemplo, tem a figurinha do exemplo aí, eu acho. Dois S's, uso de dois S's. Aí vem mais um exemplo, exemplo 3. Admitir, aí ó, mitir, admissão. Senão fica entre vogais, admisão, não dá. Demitir, demissão. Então vamos lá. Omitir, omissão. Repercutir, repercussão. Discutir, discussão. Tem gente que fica, discussão é com S ou com C cedilha? Dois S's. Aceder, aceder é de ter acesso. Acesso com dois S's. Ceder, cessão. Você cedeu o lugar ou cedeu o espaço para alguém. Fez uma cessão. Conceder, concessão. E aí, quando eu vou usar o Z? Agora a gente muda um pouquinho. Falamos do uso do S e vamos agora falar do uso do Z. Mas antes de falar do uso do Z, nós vamos ter um pequeno intervalinho para você anotar tudo que você aprendeu no primeiro bloco. Pega lá o papelzinho, aproveita, pega um copo d'água e volta para ver quando nós vamos usar o Z. É rapidinho, o intervalo é rapidinho. Vai e volta. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher.
mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, Senta a rola, pega de jeito. Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador. Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. Meu, Meu. Meu. meu, Meu. Meu. meu, Meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. De A a Z, voltando agora para o segundo bloco. No primeiro, nós vimos quando devemos grafar, escrever palavras com S ou com Z. Só que primeiro eu trabalhei o S. Agora, nesse segundo bloco, nós vamos descobrir quando eu devo usar Z. Vamos lá. Nós temos o sufixo es, de gravidez, e esa, de beleza. Quando que eu devo usar? Quando eu uso esses sufixos para formar substantivos abstratos. E o que são substantivos abstratos? Presta atenção. O substantivo abstrato é aquele que não existe assim na natureza, né? O vermelho. Vermelho tem essa cor na natureza. Deixa eu ver. A beleza. A beleza existe, mas ela precisa estar em um ser que já existe na natureza. Então, eu acho uma flor bela, a flor que é bela, a beleza não está por aí. Então, o substantivo beleza é abstrato, porque alguém precisa ter a beleza para ele existir. Esse é o primeiro conceito, é o mais simples que eu posso falar aqui sobre o substantivo abstrato. Quando a gente está na escola, a professora diz, você não pode pegar. Tudo bem, eu não posso pegar, beleza. Mas o ar eu também não pego e ele é concreto. Você não pode ver. O ar eu também não vejo e ele é concreto. A luz eu não posso pegar e ela é concreta. Então, a melhor definição é aquela que algo é um substantivo, que não existe sozinho. Ele só existe se outra pessoa tiver aquela qualidade. Geralmente são qualidades e emoções. Alguém precisa possuir aquilo para ele existir. Então, alguém precisa ter beleza para a beleza existir. Precisa ser belo, ok? Então, vamos lá. Eu vou formar o substantivo beleza, que é derivado do adjetivo belo. Então, eu vou usar
o Z. Por que eu uso o Z? Porque também no belo não tem Z, nem tem S. Eu vou usar o Z. Escasso é aquilo que falta. O substantivo é escassez. Escassez é com Z. Límpido fala da limpeza. Limpidez. Avaro, avaro, né? Avaro não tem acento, é avaro. É avareza. Certo, certeza. Duro, dureza. E assim por diante. Agora, a mesma regra para o S. Se tem no radical da palavra Z, vai ter nas palavras derivadas. Então, vamos lá. Vamos ver as palavras derivadas que são grafadas com Z. Vamos lá. Baliza, balizar é o verbo. Arrasado, arrazoado, vem de razão, mantém o Z. Industrializar, vem de industrial, mas o industrial não tem o Z. Mas eu formei o verbo, não tinha, é a mesma regrinha. Não tinha S, vou usar Z. Regularizar, vem de regular, não tinha o Z, vou usar o Z. E aí, quando que eu vou usar o sufixo izar? Com Z. Que eu tinha o isa, de poetisa, para funções femininas. Agora, quando que eu vou usar? Quando eu tenho os derivados de palavras, que é o caso do industrializar, que não tenha o Z no seu radical e nem tem o S. E aí eu vou fazer esse verbo com o izar. Então, canal, canalizar. Final, finalizar. Industrial, industrializar. Organização, organizar. Escrevi certo? Útil, utilizar. Dinamizar. Arborizar, cicatrizar. Envernizar. E por aí afora. Deslizar. Enraizar, que vem de raiz. Deslizar tem no deslize, tem Z. E aí eu mantenho, tá? É muito fácil. Tem Z, eu vou manter o Z. Não tem Z, eu vou usar o Z. E as palavras que têm S? Eu vou manter o S. Se não tem S e eu preciso formar o verbo, eu vou usar o Z. Aí agora, aqueles sufixozinhos de diminutivo ou de aumentativo, que eu uso o Z. Aí tem vários, são derivadas com o sufixo zada, zal, zarrão, zeiro, arrozeiro. Aí tem lá zinho, zito, zona, zorra, zudo. Então tá lá, várias palavrinhas. Pasada, cafezal, canzarrão, que é um cão enorme, açaizeiro, papelzinho. Isso são sufixos, né? Cãozito, mãezona, pesudo, mãozorra e por aí afora. É só saber aplicar esses sufixos. Ora alguns indicam diminutivo, outros indicam aumentativo. Mãezona é um aumentativo carinhoso, é que é uma super mãe. O cãozito, zito, é diminutivo, também é carinhoso, não é agressivo, tá? Então, vamos continuar. Aí agora, eu vou falar para vocês daqueles verbinhos que a gente tem que transformar o verbo num substantivo e não sabe se usa S, agora você já aprendeu, se usa dois S's, você já aprendeu também. Agora vamos ver aqueles que eu preciso usar o C cedilha, o C com cedilha. São dos derivados, substantivos derivados dos verbos que terminam em ter, torcer. Aí está lá, ater, atenção, deter, detenção, manter, manutenção, reter, retenção, torcer, torção, torcer o pé, teve uma torção no pé, distorcer, distorção, contorcer, contorção. Então, é só memorizar. Terminou com ter ou torcer, eu vou usar o C cedilha. Ficou fácil, né? Agora,
mais um pouquinho de ortografia antes da gente terminar o programa de hoje. Existem palavras que tanto faz escrevê-las com C, que seria até no espanhol, ou com QU, que é mais usado no português, com o som de K. Na verdade, é o som do K. Aí eu tenho 14, que tanto faz escrever com C ou com QU. O som é do K, 14. Aí tem... Ih, fugiu tudo. Espera aí. Gente, Rosina tem que aprender a lidar melhor com o celular, para poder trazer o celular para cá. Já achei de novo. Aí tem quociente com C ou quociente com QU. O som é o mesmo, é o som do K. Cota com C ou cota com QU. A grafia é opcional. As duas estão certas. Cotidiano com C ou cotidiano com QU. Cotizar com C ou cotizar com QU. Certo? Observação. E aí aqui você tem que memorizar que isso aqui não muda. É sempre desse jeito que eu vou mostrar para você. As palavras 50, cinquentenário, cinquentão, cinquentona, que são os derivados de 50, só possuem essa grafia com QU. Por quê, professora? Gente, aqui eu não tenho, vamos dizer assim, um dígrafo. Esse QU não forma um único som. Ele tem dois sons, o som do Q e o som do U fraquinho. Por isso que na grafia antiga eu indicava com um trema que o som do U era pronunciado. Eu não falo 50, eu falo 50. Isso significa que eu pronuncio um U fraquinho, uma semivogal. Eu não falo cinquentenário, eu falo cinquentenário. Então, não posso mudar a grafia, porque eu preciso pronunciar esse U. Cinquentão não é cinquentão. Cinquentona não é cinquentona. Então, de acordo com a pronúncia, eu sei que eu não posso alterar a grafia para não errar, para não escrever errado. E aí, para finalizar o programa de hoje, eu vou trazer para vocês, deixa eu ver aqui, eu vou só rapidinho antecipar que no próximo programa, vou fazer isso, no próximo programa eu vou falar para vocês quando que eu uso o X, quando que eu uso X, quando eu uso CH. E aí, como não vai dar para falar tudo nesse programa de hoje, eu falo no próximo programa, no da semana que vem. Então, você hoje aprendeu quando usa o S, quando usa SS, quando usa Z, quando usa o C, o QU e ainda quando usa o C cedilha. E lembro para vocês, já para terminar, dá tempo de eu fazer um marchanzinho para mim, uma propaganda minha, eu dou aula particular, ensino você a fazer o seu artigo na faculdade, a fazer o seu TCC na parte de formatação, de pesquisa, como pesquisar. Oriento você na composição do seu TCC. Eu não faço TCC, eu só oriento na parte da redação do TCC. O conteúdo é com seu professor orientador da universidade. Não me meto na seara deles. E na formatação, auxilio na formatação, nas referências, por aí afora. Dou aula de português para concursos ou português de ensino médio, de fundamental, que é a mesma matéria.